A chave da prosperidade ou do fracasso está na família. E nós percebemos pelos nossos resultados. Somos o efeito daquilo que veio antes de nós. Bom dia, sejam muito bem-vindas. Hoje nós vamos fazer também uma mentoria ao vivo, onde eu quero demonstrar para vocês na prática como nós somos mais leais do que propriamente livres. Acreditamos que somos livres, porém na prática existe um amor capaz de nos cegar da realidade daquilo que é. Daquilo que muitas vezes dizemos eu quero, mas o que está por trás? O que paralisa? O que faz com que eu tenha muito conhecimento, mas não consiga me posicionar? O que faz eu sentir um medo que me paralisa? Bom dia, sejam muito bem-vindas. Hoje nós vamos fazer mais uma mentoria ao vivo. Eu quero começar já fazendo uma mentoria. Tudo bem? Comenta aí para mim se você concorda comigo, para a gente aprender na prática. Eu gosto assim, eu gosto de ensinar praticando, porque muitas vezes, por meio e através do exemplo de outra pessoa, nós conseguimos pegar chaves tão valiosas e preciosas para a nossa própria vida. A chave do nosso sucesso ou a chave do nosso fracasso está na nossa família. É lá a nossa maior riqueza ou o nosso maior fracasso. Sim, comenta para mim quem gostaria de entrar ao vivo comigo. Tema prosperidade. Prosperidade, profissão, dinheiro é onde a gente mais se pega, né? Onde é aquilo que a gente mais quer, né? A Sophie Hellinger diz o seguinte: às vezes aquilo que a gente quer não necessariamente é aquilo que a gente precisa, porque aquilo que a gente quer está mascarando, né? Aquilo que é difícil eu conseguir, está mascarando aquilo que eu realmente necessito. Comenta aqui para mim quem gostaria de entrar ao vivo comigo. Que você tem um problema e você gostaria de uma ajuda para encontrar a solução. Comenta aí para mim. Vamos aguardar que o Instagram às vezes demora um pouquinho para entregar. Dinheiro, prosperidade, sucesso. Você que às vezes se sente perdida, confusa, tem muito conhecimento, não consegue colocar em prática. Vou aguardar mais um minuto. Às vezes a gente está buscando, mas o medo paralisa. Eu quero, mas o ego não deixa. Eu quero trazer uma mensagem enquanto quem sabe que quer e que precisa, escreve para mim eu quero. E eu quero trazer, Kátia, pode ser qualquer aluna. Muito amor é medo de sermos deixados. Muito amor é medo de sermos deixados, medo de perdermos a ligação com a família, principalmente a ligação com pai e mãe. Então, uma criança faz de tudo para poder manter essa permanência, até mesmo pagar o preço através da saúde, da clareza ou da vida. Este é o amor de uma criança pequena. É totalmente cego. Independentemente do que acontecer neste amor, independente de qual for o preço deste amor, alegra o coração da criança. E aqui, é o ponto cego. É o ponto cego do porquê eu quero fazer dinheiro e não consigo fazer dinheiro. É o ponto cego do porquê que eu estou dentro de uma relação onde eu não me sinto feliz. Aqui é o ponto cego do porquê que eu sempre atraio as mesmas situações, os mesmos tipos de cliente, as mesmas dificuldades. Parece que eu estou andando dentro de uma roda onde tudo se repete. Depois existe um amor que olha. E é isso que eu estou convidando você. A quem desejar entrar ao vivo aqui comigo,
Talvez você esteja nesse amor da criança pequena, que é totalmente cego, que independente do que acontecer, mesmo que isso custe a tua saúde, mesmo que isso custe o teu dinheiro, mesmo que isso custe o teu sacrifício, lá no pano de fundo a criança se alegra com essa dificuldade. Depois existe um amor que vê a mãe e o pai e enxerga o amor dos outros em seu rosto. Porque aqui muitas vezes nós ficamos no nosso olhar, no olhar da criança que olha para os pais e diz: você deveria ter me dado mais, você deveria ter me amado mais, você deveria ter feito tudo diferente do que foi. E é o nosso amor. Meus pais deveriam ter me abraçado, meus pais deveriam ter cuidado mais de mim, deveriam ter ficado mais próximo de mim. E aí nós estamos olhando para o nosso amor para os nossos pais. Outras vezes também o olhar cego, ele se demonstra como eu preciso cuidar dos meus pais, eu sou mãe da minha mãe, eu preciso cuidar dos meus irmãos porque, coitada, minha mãe não dá conta. Eu preciso fazer as coisas pela minha mãe porque, coitada, ela não dá conta. Minha mãe já sofreu muito na vida dela. Então eu preciso aliviar a dor, aliviar o sofrimento da minha mãe. Esse é o amor cego. Esse é o amor que, mesmo que isso custe a minha alegria, a minha vida, a minha felicidade, eu me coloco a serviço dessa dor, como se eu me colocando a serviço dessa dor fosse aliviar a dor da pessoa a qual eu tomei essa dor para mim. Se eu vi a minha mãe sofrer, se eu vi a minha mãe passar muita dificuldade, muita escassez, ou problemas no relacionamento de casal, eu tomar a dor dela para mim não vai aliviar a dor dela, não vai fazer com que ela não tenha mais aquele conflito, vai fazer com que eu repita a dor dela. Este é o amor cego. O amor que vê é aquele que se dissocia, é o olhar adulto, porque a criança ela não consegue tomar a solução. E Bert já dizia, as crianças não constelam. Crianças não podem constelar, somente uma pessoa adulta é capaz de tomar a solução. Somente eu, no meu olhar adulta, sou capaz de dizer, eu tenho um problema e eu estou aqui aberta para olhar para a solução. E como que se demonstra esse amor que vê? É quando eu saio desse amor cego que se sacrifica e que repete a história dos meus pais e percebo o amor deles por mim. E percebo a grandeza deles, de que foi assim, foi o melhor que eles conseguiram fazer, porque quem aqui é mãe, quem aqui está tentando empreender, ou quem aqui é empreendedora, ou mesmo que você trabalhe CLT, ou quem é do lar, não importa. O que você faz hoje é o teu melhor, é o melhor que você consegue fazer. Muitas vezes no final do dia, quem é mãe vai dormir com um pensamento ou com um sentimento de coisas que poderia ter feito diferente, mas não conseguiu. E o que você conseguiu foi o melhor que você conseguiu. Porque ninguém pode dar ao outro aquilo que não possui. E aí somente eu, com o meu olhar de adulta, posso perceber a solução. Somente eu, no meu olhar adulta, posso perceber o quanto os meus pais me amaram, o quanto a minha mãe disse sim para mim. Porque muitas mulheres interrompem a gestação, mas a minha mãe disse sim para mim. Afinal de contas, estamos vivas. Se você está aqui nessa live hoje, se você está aqui nessa aula, você está viva. E aí não é mais sobre o que aconteceu em relação à minha mãe, é sobre a decisão que eu tomo no dia de hoje. Se eu escolho viver, ou se eu escolho ainda permanecer no amor cego da criança, que continua pegando o chicotinho e se autopunindo. Que continua acreditando que eu preciso carregar a dor da minha mãe porque ela não dá conta. Que acredita que eu tenho que ficar ao lado do meu pai e contra minha mãe, ou muitas vezes no meio da relação dos dois. Se você quer entrar no amor que olha, no amor adulto, e crescer na tua vida profissional, comenta eu, para você entrar ao vivo comigo. Porque se você tem um problema e você já buscou ajuda em diversos lugares, e este problema ainda insiste, é porque o essencial ainda não foi visto. Ainda é o amor da criança. E eu vou continuar o texto. Temos medo apenas quando não olhamos. Olha que forte essa frase, né? Temos medo apenas quando não olhamos.
quando ficamos cegos, quando não queremos perceber a realidade daquilo que está por trás. O amor medroso não olha. Porque quando olhamos e amamos, e quando vemos que somos amados, algo se inicia. Dar e receber. Primeiro receber. E o que significa primeiro receber? Vamos ver se vocês sabem o que significa receber. Primeiro eu recebo a vida dos meus pais. Primeiro eu recebo a vida dos meus pais. Os pais são ricos, abundantes, transbordantes. Ontem a gente falou sobre uma passagem do livro Cartas de Cristo, que pai e mãe são duas forças impessoais e poderosas, mas nós a levamos para o pessoal, nós levamos para o comportamento e interrompemos o nosso poder de criação, porque Jesus disse, aquilo que eu fiz, coisas maiores vocês também podem fazer. Mas nós interrompemos esse poder que é ilimitado de criar uma nova realidade, porque ficamos cegos na vida. Cegos. Não tomamos a vida porque olhamos para os nossos pais como se nós fôssemos Deus, perfeitos, onde eu posso tomar para mim o destino de outras pessoas como se eu fosse a Mulher Maravilha. Interrompemos pelo comportamento. Meu pai era alcoólatra, logo meu pai não tem mais o direito de pertencer. E aí eu tenho o vício de reclamar, eu tenho o vício de ser vítima da sociedade, eu tenho o vício de ser chata, de ser reclamona, eu tenho o vício de gastar todo o meu dinheiro. Mas o meu pai é pior. Não, o meu pai é pior. Não, mas a minha mãe, meu pai foi um fraco. Eu vou ser a forte. Mas a minha mãe, ai, tu não sabe o que a minha mãe fez. Eu não estou aqui diminuindo a dor de ninguém, eu quero conversar com a tua alma, com algo que está além da compreensão da tua mente. As tuas células vibram com essa fala. A tua alma reconhece, ela diz é verdade. Ela diz é verdade, eu preciso dessas duas forças, porque Deus está na união dessas duas forças. E aí caiu um monte de gente na live que é assim, ó, deixa eu continuar cega aqui. Vou ficar aqui na minha cegueira tá bom, eu ainda posso continuar reclamando, eu ainda posso continuar mandando meu dinheiro embora, eu ainda posso continuar me apequenando, negando o meu poder que aquilo que eu penso, aquilo que eu acredito sobre os meus pais, eu acredito sobre a vida, porque os pais são o portal da vida. Os pais, o portal de entrada na vida. Assim como eu vejo os meus pais, eu também me vejo. Se eu excluo o meu pai, eu estou excluindo a minha capacidade de fazer dinheiro. Eu estou excluindo a minha força no trabalho. Se eu excluo a minha mãe, eu excluo o meu magnetismo. E não é a mãe e a mulher lá fora que eu tenho que conviver, que eu tenho... Não é essa mãe. É a mãe dentro de você, a tua capacidade de servir, a tua capacidade de receber. Porque quem não recebe da mãe, não recebe nas relações, não recebe dinheiro. A Marilene, eu reclamo de tudo. E eu só vivo me murmurando. E quando acordarás, Marlene? Quando você vai sair da postura de só receber e entrar num processo de olhar para essa menina que só reclama? Porque quem reclama é a menina dentro de você que não sabe mais o que fazer. Que quer o colo dos pais. Que quer ser vista, que quer ser reconhecida. Hoje é o teu marido, amanhã as pessoas à tua volta. Percebe?
Às vezes a gente precisa ouvir o que as pessoas estão dando de feedback para nós. Porque podemos até ficar chateadas e magoadas, mas esses feedbacks geralmente são de pessoas que nos amam. Porque é para as pessoas de dentro de casa, as que mais convivem com a gente, que nós entregamos o nosso pior lado. Porque para as pessoas que não nos conhecem, nós não agimos dessa forma. Entregamos o nosso melhor. Mas para as pessoas que estão dentro, as pessoas que nós amamos e que nos amam também, é para elas que nós entregamos o nosso pior. Então, o pai e a mãe é a fonte da nossa vida. A vida começa com o receber. Recebemos a vida. Recebemos tudo dos nossos pais. E se quando adulto eu olho para essa vida e digo, isso não é suficiente, esses pais eu não quero, o que eu posso receber da vida? O que eu tenho permissão de receber da vida? Aí invertem-se os papéis. Eu não recebo a vida tal como ela chegou para mim dos meus pais. Me torno uma pessoa adulta incapaz de receber. Incapaz de receber. É aquela que faz tudo por todo mundo. Ela costuma dizer que ela é uma esponja, que ela capta a energia dos ambientes onde ela vai. É aquela que é muito boa para resolver os problemas dos outros, enquanto a sua vida está uma bagunça. Enrolada no problema de todo mundo. Não consegue receber. Ela é dá. Ela é, sabe, olha só o que acontece. Vamos colocar aqui uma situação dessa mulher que não recebeu na família de origem. Ela não recebeu. Ela disse não para os pais. Esses pais eu não quero. As dinâmicas da família, claro que acontecem dinâmicas, às vezes o amor já chegou interrompido, os pais também não receberam dos avós. Mas é o seguinte, rainhas, eu gosto de trabalhar na linha de que se chegou em mim, é minha responsabilidade. Não vem ao caso eu buscar culpados aonde foi que aconteceu. Porque se eu ficar focada, então aconteceu isso lá na história da minha mãe, então aí eu me ausento da minha responsabilidade. Se eu estou colhendo os efeitos, é minha responsabilidade olhar para isso. Então pode até ter chegado interrompido para os meus pais, mas o que eu faço agora? Eu vou ficar culpando os meus pais porque eles também não receberam, ou eu vou assumir a minha cadeira, o meu lugar e dizer, tá bom, chegou em mim, eu estou vivendo essa dinâmica aqui, estou colhendo os efeitos na minha empresa, estou colhendo os efeitos nos meus relacionamentos, estou colhendo o efeito no meu corpo, estou colhendo o efeito na minha autoestima, estou colhendo o efeito com o meu dinheiro. Então, se eu estou colhendo o efeito, é minha vez de resolver. Aí a pessoa que não recebe dos pais, porque os pais não foram suficientes, ela acredita que os pais não foram suficientes, ela sai no mundo se sentindo uma pessoa insuficiente. E aí sabe o que ela faz? Sabe qual é o padrão de comportamento dela? Ela faz demais pelos outros. Ela dá demais. Então ela enche o cliente de recursos, ela dá tudo para os clientes. Ela dá aquilo que ela nem tem, aquilo que ela nem possui. E aí ela sai de um atendimento dizendo assim, eu devia ter falado mais, eu poderia ter feito mais, eu devia ter feito a técnica X, Y, Z, eu podia ter ajudado mais, ou ela no dia seguinte, né, fica, não, vamos fazer de novo, e eu tenho mais para te dar, e eu posso fazer mais para você, e tira a alma para entregar para essa pessoa. E ela vai dando mais, ela vai enchendo a outra pessoa de recursos. Aí no final, ela sai e diz assim, ninguém me reconhece. Na família, essa daqui é a clássica. Vive resolvendo o problema dos outros, sempre está envolvida na treta, na confusão dos outros. Aí, ela vai lá, ela ajuda todo mundo, ela ajuda o pai, ela ajuda a mãe, ela ajuda os irmãos, ela ajuda a tia, ela ajuda os primos, ela ajuda todo mundo, ela resolve, as pessoas só procuram ela para ajudar. E aí ela diz, só me procura para pedir. É bem assim, ela só me procura para pedir as coisas. Quando é para mim, ninguém faz. Quando é para mim, ninguém ajuda. Quando é para mim, aí ela enche o outro de recursos. Ela vai, ela resolve para todo mundo. A vida dela é uma bagunça.
Mas não é que o outro não quer ajudar. O coração dela está fechado para receber, porque ela não recebeu dos pais. Não recebe dos pais, não recebe de ninguém. A arrogância é tanta que ela se comporta como uma pessoa que não precisa receber. E aí como é que ela fica se ela é terapeuta? Como é que ela fica depois de um atendimento? Ai, morri energeticamente. Os clientes só querem tomar de mim. As pessoas só me abusam. Não, você tem que entender, você não recebe. Quem não toma dos pais, onde que a vida começa? No receber. Aqui, ó. O amor medroso não olha, porque quando olhamos e amamos, e quando vemos que somos amados, algo se inicia. Primeiro receber, depois dar. Primeiro, como começa, perpetua. Lá na minha família de origem, se eu não recebo dos meus pais, e eu não estou falando de comportamento, se eu não recebo a vida, se eu não olho para essa vida que eu recebi e digo sim, a vida me basta, eu tenho a vida, eu tenho tudo. Eu tenho tudo o que eu preciso. E agora com essa vida em mãos, eu vou sair desses lugares que eu me coloquei. Eu encho o outro de recursos. E quando é para o outro me devolver, eu não consigo receber. Porque o movimento é assim, ó, quando o outro diz, tá bom, então eu vou te devolver, esse tanto que você me ajudou, ele vira as costas e diz, não, eu não quero. Inconscientemente. Porque falta eu aprender a receber aqui. Eu preciso receber aqui. Se aqui eu não recebo, aqui não tem permissão de chegar. Aí vamos trocar, vai ficar mais claro ainda. Relacionamento de casal. Você vai escrever aí para mim no chat, bateu. Você tá batendo aí. Comenta aí para mim, bateu. Se tá batendo aí. Aí a gente vai falar de relacionamento de casal. Ah, essa vocês adoram. Olha só como é impressionante, né? Eu ia fazer mentoria ao vivo. E aí o campo me direcionou para um outro lugar. Talvez daqui a pouco a gente abra uma mentoria ao vivo. Várias de vocês. Bateu e como bateu. Agora vamos para relacionamento de casal. Então eu num relacionamento de casal. Não recebi dos meus pais. Minha mãe se separou do meu pai. Alguma coisa aconteceu aqui. E aí eu tive que ficar aqui no meio dos meus pais. Ah, meu pai e minha mãe brigavam muito, ou eu tive que escolher. Ah, eu escolhi amar minha mãe porque meu pai não foi um bom marido para ela. Eu escolhi amar minha mãe porque meu pai traía minha mãe. Ou eu escolhi amar meu pai porque minha mãe era muito ruim para mim. Ou eu escolhi amar meu pai porque a minha mãe arrumou um namorado. Sei lá o que aconteceu aqui. Algo aconteceu aqui e a criança teve que ficar no meio. E no meio ela também não recebe. Vamos colocar aqui dinheiro, um bom relacionamento, autoestima elevada, aqui, ó, as moedas, né? Aqui. Ela não consegue receber. Porque ela só vai conseguir se apropriar disso quando ela for para a própria vida. E qual é o lugar dos filhos? À frente dos pais. Aqui é um primeiro cenário. Aqui como a vida começou. Como você aprendeu que até hoje você acha que isso aqui é a realidade máxima. Aí a tua mente, a tua consciência ficou presa aqui e tu acha que isso é o normal. Tu acha que viver na escassez é normal. Tu acha que viver infeliz é normal. Tu acha que viver com esse aperto no peito, essa angústia é normal. Aí você acredita que isso é normal, porque foi assim, você aprendeu assim. Você acredita que o mundo todo é assim. Não é. Não é. Foi assim a tua primeira experiência. Que bom que você chegou nessa aula e você pode despertar que isso não é a única realidade da vida. Ponto. No meio dos pais, aí ela vai para o relacionamento de casal aqui, ó. Toda enrolada. Toda enrolada. Aí ela tá lá no relacionamento de casal dela, mas a maioria das mulheres está aqui enrolada com o pai. Casada com o pai. Ela tá casada com o papai dela. Aí ela vai pro relacionamento de casal, ela quer arrumar um namorado, ela quer arrumar um homem.
Ela quer ser feliz, ela quer se entregar para o amor, mas ela não consegue. Porque no coração dela não tem espaço para um outro homem. Ela já está casada com o pai. Ela já está enrolada com o pai. Essa pode ser uma dinâmica. A segunda dinâmica é: não recebo dos meus pais, né? Os pais de costas aqui, porque eu não recebo dos meus pais não foram suficientes, e eu vou para o relacionamento de casal. É aquela mulher que diz assim: eu fiz tudo por ele, porque eu faço tudo por ele. Eu dou todos os meus recursos para ele. Pega tudo que eu nem tenho, eu nem recebi dos meus pais, mas eu te dou tudo, eu faço tudo. Eu atuo como a tua mãe, eu assumo as consequências. Eu dou tudo, tudo para você, tudo que eu nem tenho, que eu nem recebi dos meus pais, mas eu vou enchendo este homem de recursos, eu faço tudo, eu não dou espaço para que ele também me devolva e faça algo. Porque se eu não recebo dos meus pais, eu não recebo nas minhas relações. E aí esse homem fica cheio de recursos. Eu não consigo receber. Ele olha para fora. Ou ele arruma uma outra mulher, ou ele vai embora. Porque cria-se um afastamento tão grande aqui que o outro se sente em dívida. O outro se sente em dívida. E ele é obrigado a ir embora. Porque se ele vai e arruma uma outra mulher, às vezes essa outra pessoa, ele consegue pagar, ele consegue equilibrar, ele consegue devolver. Aqui não recebe. E aí fica como uma injustiçada, fica como uma vítima. Por quê? Vamos para outra dinâmica. Por que que fica como uma vítima? Na tua família, quem foi o grande vilão da história? Você, teu pai e tua mãe. Quem foi o vilão? Quem foi a vítima? Que você fica aqui enrolada tentando salvar. Você está enrolada aqui, ó. Aí aqui na frente tá um bom relacionamento, tá os clientes, tá o dinheiro, tá a tua profissão. Aqui na frente tá um novo, mas tu não consegue olhar. Tá enrolado aqui, ó, na dinâmica vítima-vilão e agressor. Vítima, agressor, salvador. Se salvar minha mãe, se salvar meu pai, aí mando meu dinheiro embora, aí não vivo um bom relacionamento. E aí percebe na tua vida hoje, se você tá num casamento, quem é o vilão do teu casamento? Percebe se o comportamento do vilão não é igual ao vilão lá é você, teu pai e tua mãe. E aí você talvez hoje é a vítima, buscando alguém para te salvar. Ou você é a salvadora do teu marido e alguém lá, a sogra é a vilã. Aí a sogra é a vilã, teu marido a vítima, você é a salvadora. Nas tuas amizades, no teu local de trabalho, sempre 3 pessoas. Você e mais 2 pessoas. Você precisa despertar disso. Isso que está impedindo você de viver um bom relacionamento, você de acessar a tua força, de acessar o teu poder de criar. Você precisa, sabe, entender. Não é sobre o comportamento. A vida chegou para mim. Estes são os meus pais. Aquilo que eu falo dos meus pais, faço em relação aos meus pais, está em mim. Não está lá atrás, distante de mim. Não está aqui atrás, separado. Sabe? A gente tem a visão separada. Mas não é. Está em mim. Está tudo aqui comigo. Está tudo aqui. Eu tomo decisões. Eu me comporto. O meu jeito de comprar, de empreender, de gastar dinheiro, tá aqui, ó. Na minha consciência. Meus pais não estão separados de mim. E aí, se eu consigo receber dos meus pais a vida, esse tudo que eu precisava, se eu digo sim a isso, é outra realidade. Aí os negócios começam a crescer, aí você começa a fazer dinheiro,
aí você tem bons relacionamentos, aí você se olha no espelho, você se acha linda, você se sente segura. É outra realidade que você vive a partir desse movimento. Porque você se liberta do passado. O passado é um lugar para a gente olhar as nossas memórias, as nossas lembranças, mas é só para olhar, não é para ir lá morar lá. Foi assim. Foi, já é ó. Quem exclui? Quem exclui é o adulto. Eu, adulta, excluo meus pais. Eu, adulta, digo não quero, não recebo, não foi suficiente, narcisista, alcoólatra, blá, 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 blá. E aí tem várias linhas que alimentam essa exclusão, porque muitas pessoas se identificam com essa crença, e aí a gente vai olhar o resultado da vida dessas pessoas completamente perdidas. Depressão, que a gente vê grandes famosos aí na internet. Vivendo depressão, infelicidade não é o dinheiro, percebe? Aí vai olhar a história de vida dessa pessoa, não fala com os pais, não histórias aconteceram lá atrás, não receberam dos pais, conflitos familiares, repetição de histórias de pessoas que tiraram a própria vida, identificadas a histórias. O que é identificado? Eu estou olhando cara a cara no padrão. A vida está aqui, ó, ao redor, mas eu não consigo enxergar a vida. Eu estou aqui, olhando nos olhos do padrão, olhando nos olhos do excluído. Porque quando eu estou identificado com aquilo que é excluído, eu repito o padrão. Eu repito a história até que isso seja reconhecido e possa ocupar o seu próprio lugar. Uma boa introdução. Quem exclui? Eu, adulto. Eu, criança, amo profundamente meus pais. Eu, criança, fico no amor cego. A criança... Então a criança faz de tudo para poder manter essa permanência, até mesmo pagar o preço através da saúde, da clareza ou da vida. Eu morro por você. Aí o adulto digo, não, papai, não quero. Mas na alma, o pano de fundo tá lá, eu no seu lugar, pai. Eu me sacrifico por você, eu vivo essa dor por você. Antes eu adoeça do que você, antes eu sofra isso do que você. Eu carrego isso. Percebe? Segura aí um pouquinho na live, que eu vou colocar no modo não perturbe e talvez trava um pouquinho. Escreve aí para mim se voltou. Escreve aí para mim se voltou. Vamos chamar alguém para entrar ao vivo aqui, aí essa dinâmica vai ficar mais clara para vocês. Voltou aí para vocês o som? Vocês estão me ouvindo? Voltou? Obrigada. Então a gente falou sobre o amor cego da criança, que todos nós temos, esse amor cego. E a ilusão de, mesmo quem já é terapeuta, de acreditar de que eu já fiz um monte de coisa e eu não preciso fazer mais nada, eu já tomei os meus pais, ó. Ah, eu já tomei meus pais, ó. Eu estou há 8 anos na jornada, acabei de voltar do evento lá com a Sophie Hellinger e eu tomei um pouco mais. Um pouco mais o meu lugar, um pouco mais a minha vida. E aí é imediatamente, vocês percebem os resultados. É imediatamente, muda a postura, muda o posicionamento, muda imediatamente. A Luciana diz o seguinte: voltou o meu amor cego pela minha mãe, está me deixando doente com os olhos. Sabe por que que volta? Porque você, olha só, por que que eu não sou adepta da pessoa fazer apenas uma constelação? Eu podia estar fazendo aqui e dizer para vocês, vai lá e agenda uma constelação. Você volta. Várias de vocês, quem aqui já fez constelação e voltou a repetir o padrão? Porque precisa se colocar
num processo de autoconhecimento. Você precisa perceber os teus padrões. A atitude, muitas vezes, você vem numa atitude de querer buscar um salvador. Você vem na atitude de querer culpar alguém. E aí não adianta, não resolve. O que resolve? Vamos estudar? Vamos, então, não é só uma coisa, porque quando a gente trabalha uma questão, abre outra, quando trabalha outra questão, abre outra. O processo de autoconhecimento, uma vez que você coloca o teu pé, é para sempre. Uma vez que você coloca o pé no autoconhecimento, é para sempre. Não seja ingênua de achar que você já fez uma constelação e que aquela constelação curaria todos os emaranhados da vida do teu sistema familiar. Tem um banco de imagens lá, tem um banco de carga emocional para ser liberado. Em novembro eu vou fazer o meu primeiro evento presencial, aberto. Né? Então vai ser para as rainhas da formação e eu vou abrir para que pessoas de fora também possam participar. Mas quem que vai poder participar? Quem já participa dos meus programas. Quem participa da formação, quem participa da mentoria. Precisa ter um nível de consciência. Não dá para a pessoa chegar lá e... Não, tem que ter um nível de consciência para que isso aconteça. Ju, eu vou mandar o convite para você. Aceita o convite aí para entrar ao vivo comigo. É impressionante, sabe, gente? Quando eu abro live, eu nunca sei o que eu vou falar. Será linda sim, Cauli. A gente já tá bem animada, o hotel já tá tudo ok. Já estamos nos preparativos para essa imersão. Serão 3 dias em novembro, 2, 3 e 4 de novembro. Bom dia, Ju. Bom dia, Jaque. Vamos fazer o seguinte, como você escreveu algumas coisas ali para mim, você não precisa expor-se ao ponto, assim, né, de abrir coisas íntimas da tua história, tá? Então, assim, o essencial é bem simples, e aí a gente vai direto, tá? Alguém perguntou qual era o nome do livro, O Essencial que Conta, de Bert Hellinger. Se comprar só livro resolvesse, a gente estava com a vida resolvida, né? Eu já devo ter lido uns mais de 100 livros. Então vamos lá, Ju, deixa eu pegar uma caneta. Qual é a tua maior dificuldade hoje, Ju? Nossa, você deu uma aula fantástica agora. E é tanta coisa que vem na cabeça. Ok, então Mas assim, segura um a pouquinho. minha. Segura um pouquinho. É tanta coisa que vem na cabeça. Então, para a gente conseguir evoluir na nossa conversa, a cabeça tem que ficar ali do ladinho. E neste momento em que o silêncio pode entrar, a dor pode ser vista. O que acontece, Ju? É. A questão da escassez na minha vida é uma coisa que vem se arrastando. E de achar também que eu não sou merecedora de receber
receber do outro, de receber amor, de receber prosperidade, abundância. De quem você não conseguiu receber? Do meu pai. Vou anotar aqui um pouquinho, porque depois eu quero te dar o feedback. Tá. Por que você acha que você não é merecedora de receber o amor do seu pai? Assim, ele não quis me assumir, né? Ele me abandonou e eu não conheço. Eu conheço meu pai biológico. E eu tive um padrasto a partir dos 5 anos de idade. Mas assim, e também teve essa questão também que minha mãe na época, por ela ter tido esse relacionamento com meu pai biológico, ela não queria me ter, ela queria abortar. Eu lembro, Ju, que uma vez você entrou ao vivo comigo. Lembrei de você agora. E você voltou na mesma história. Você ainda fica lá. Foi exatamente a mesma história. E olha que é difícil, eu não lembro geralmente da história das pessoas. Mas a minha mente fez assim, ó, rebobinou, sabe? Tem duas coisas aqui. Que se você mudar a tua narrativa, a forma como você conta a tua história, se você pegar um caderno e você escrever a tua história, a real história, porque você fica presa nisso de que a tua mãe queria te abortar, mas ela não abortou, você tá viva. Ela disse sim pra você. Talvez no teu corpo você sinta a rejeição, porque quando o bebê tá lá na barriga da mãe, o bebê sente o que a mãe sente. Você é mãe? Não, E você pretende ter filhos? não, não pretendo. Percebe? Tá tudo bem, isso você tem a tua escolha, mas a tua negação, a tua mãe. Apesar de, no momento dela ter passado, que passou, isso, sabe? Ela ainda levou adiante e ela disse sim. E aí, às vezes, isso é uma vingança contra a mãe, sabe? Sim. Reescreva a tua história, Ju. Reescreva a tua história. A forma como você vai se apresentar para o mundo. A minha mãe, ela passou por um momento difícil. E aí eu não sei, né? Naquela época, ela estava junto com o teu pai, eles namoravam, como que era? Era só namorado mesmo. Era namoro, assim, caso Uhum. mesmo. Aham. E ele era muito mais novo e menino, meio irresponsável. Isso assim, o que minha tia me contava, né, me contou. Uhum. Isso é muito perigoso, né? Porque daí você fica com uma imagem completamente distorcida. A tua menina só quer o pai e a mãe. A menina em você só quer o pai e a mãe. E aí, às vezes,
sabe, Ju, eu também não conheci meu pai, então eu entendo a tua dor. Eu sei dos efeitos e como é difícil, parece que fica sempre patinando e sempre à espera, né? É uma espera. Só que vamos lá, E, Ju, vamos lá. uhum. Se eu fico na espera, a vida vai acontecendo e nada muda. E aí, Ju, certa vez uma mentora falou para mim o seguinte: você consegue perceber que muitas vezes o fato de você não ter sido criada pelo teu pai também pode ter sido uma grande proteção de que outra coisa pior poderia acontecer? Faz sentido. Aquilo virou a minha mente, sabe? E aí, Ju, tem um passo que a gente precisa dar que é o seguinte: é abandonar a ideia de que teria sido diferente. Porque é como se você ficasse diante da tua mãe cobrando essa dívida do passado, sabe? E aí alguém escreveu ali, será que ela não acessou a raiz da dor? Não, não. A criança quer. E se eu não mudar a minha narrativa, se eu continuar recontando, eu estou criando novamente esse campo energético. E aí eu fico recontando essa história, porque daí assim o outro fica com pena de mim. Eu vou imediatamente na vítima, minha mãe, a grande vilã, que não ficou com o meu pai, e o meu pai é a pessoa que tem que vir me salvar. E tem alguma coisa de errado já que eu tô sentindo isso? Não, eu entendo, Ju. Também passei muito, ó, muito, muito por isso. Só que também entendo qual é o caminho de solução. O caminho de solução, Bert dizia, só tem dois caminhos. Um nos leva para o mais e um nos leva para o menos. Agora, conte para mim o lado força da tua mãe. Nossa, minha mãe é muito forte. Ela passou muita coisa na vida dela, muita dificuldade, muitos transtornos, atropelos, mas ela assim continua firme, sabe? Muito guerreira, muito. Ela é uma assim, ela se doa muito para as pessoas. Ela, ela pensa primeiro nas pessoas do que nela. O servir, o ato de servir dela é muito forte, muito forte. Uhum. Ela se anula em prol do outro. Ela tira o que é dela pro outro, para dar pro E outro. quanto você é assim também? Não, sou muito assim, muito. E isso vem me desgastando, porque eu não quero doar, doar, só doar, doar e, sabe, não achar que eu mereço. Aí quando o outro vem para me dar, eu repudio, eu não aceito. Tá falhando um É como pouquinho, se eu Ju. não merecesse. Sabe, Deixa Ju, eu ver se eu consigo. esse teu pensamento de eu acho que é como se eu não merecesse, isso me parece muito ser um pensamento adotado já da tua mãe, sabe? Ser um sentimento dela também. Como se ela sentisse que ela não merecesse, porque se ela já tem esse padrão, esse comportamento de dar muito, né? Não sei como é que foi a história da tua mãe com a tua avó. Talvez já um histórico de uma família, de uma família onde as mulheres se doam demais e não são reconhecidas. Só que percebe, Ju, que você pode escolher fazer diferente.
Se essas mulheres viveram uma vida difícil, aprenda com o difícil que elas viveram e escolha contar uma nova história. Porque quando você fala assim, a minha mãe é uma mulher guerreira, ela passou por tanta coisa, nossa, eu carrego por você. Deixa, mãe, eu carrego por você. Aí talvez a tua avó já viveu assim, aí a tua mãe viveu, e agora você. Se não mudar a narrativa, mas eu sinto falta aqui, né? Como é que foi a relação da tua mãe com o pai dela? Ah, ele era muito fechado, muito na dele, muito frio, mais reservado. Uhum. Percebe, ó? A gente tem, a gente ouve as histórias da nossa família e ali a criança, ela leva tudo como verdade absoluta, sabe? Para a criança tudo é verdade. Então uma criança ela nasce, ela não sabe nada, nem que o céu é azul, nem que o céu é amarelo. E aí a família vai ensinando, o céu é azul, o céu é amarelo, bate palminha, aí a criança bate palminha. E aí tudo que é contado para a criança, ela toma o partido de alguém. Então percebe? Ah, ele era muito frio, ele era muito distante, ele era... Eu não vejo ele com os meus olhos. A criança, ela vê a partir daquilo que falam para ela. Assim como você não vê o teu pai, você vê aquilo que falam para você sobre o teu pai. Então, a partir daquilo que falam para você em relação ao teu pai, você significa se ele pode entrar no teu coração ou se ele não pode. Se ele merece pertencer ou se ele não merece. Mas ainda é com o olhar dos outros, não é com o olhar da tua menina, com o olhar da tua criança. E aí, Ju, é você tomar esse pai como força da vida, porque não vai voltar, não vai ser diferente. Mas uma coisa é certa, é inquestionável que um dia ele encontrou tua mãe e você nasceu. E que existia um propósito divino de Deus maior para a tua vida. Que apesar da mãe ter passado por um momento de dificuldade e talvez ter passado pelo pensamento dela de interromper essa gestação, isso não aconteceu, porque o propósito de Deus era maior para a sua vida. E se relacionar com este pai dentro de você, tomar esse pai, mesmo que esse pai foi ausente, eu tomo essa ausência. Porque o que gera mais sofrimento? O que gera sofrimento é você querer, você ficar lutando com a realidade. E a realidade é, eu não conheci meu pai. Essa é a realidade. Eu não conheci meu pai fora de mim, mas dentro de mim eu sou toda ele. Me falta é abrir espaço para minha mãe. Porque dentro de mim eu sou toda meu pai. Eu, talvez você já deve até ter ouvido isso na tua casa. Né? Meu Deus, você é muito parecida com o teu pai. Igualzinho ao teu pai. E aí, quando alguém fala isso, você responde, sim, sou igual ao meu pai. É. Sabe, Ju, se você olha para tua mãe, né? Você olha para tua mãe, para aquilo que você convive, que você conhece da tua mãe. O que você percebe assim que você tem que não é num traço assim que você herdou da tua mãe? Que pode ter vindo do teu pai? Ela é mais cautelosa, mais prudente. Eu já não, eu sou mais impulsiva, eu já arrisco mais. Percebe como você tem tanto do teu pai dentro de você? Porque às vezes você está cobrando uma falta que não te falta. Porque
teu sentimento de não merecimento pode vir também desse não merecer ser igual ao pai. Então é esse pai dentro de você, não é o pai fora de você. Você é toda teu pai. Eu sinto falta da tua mãe em você. Porque se o problema fosse o problema, você mesmo já solucionaria. Você falaria uma frase sistêmica, eu tenho pai, e essa frase a aliviaria. Agora eu vou te convidar, você me permite fazer um movimento com você? Uhum, sim. Imagina que assim, que você, se você puder fazer isso fisicamente, que você vai levantar, ficar de pé, e agora quando sentar, você vai sentar no lugar da tua mãe. Pode sentar de novo e senta no lugar da tua mãe, na cadeira da tua mãe. E agora você sente na frente da mãe você. Você agora sentada sentindo o que a mãe sente. Quanta dor. Volte para você. Volte para o teu lado. E talvez agora você possa olhar para tua mãe e dizer, apesar de toda a dor, mesmo com toda a dor, você disse sim. Eu mereço a vida. Eu mereço viver. Você sente mesmo que você consegue pegar esse sim? Sim, sinto. Imagina Tô você sentindo. bem pequenininha, bem pequenininha. E talvez essa imagem, pai e mãe estavam separados, mas agora juntos dentro de você. Eu paro de cobrar esse amor, a dívida desse amor, porque esse amor já está em mim. Meu pai e minha mãe juntos dentro de mim. Eles disseram sim. Você consegue dizer sim para eles? Com essa história, exatamente assim como foi. Porque tem algo aqui que eu preciso aprender, tem forças aqui que eu só teria na minha vida se fosse desse jeito. Exatamente assim. E aí você pode recontar e reescrever a tua história, sem ser da posição de vítima da história. Porque quando a gente está dentro desse lugar de sentir que nós somos a vítima das histórias, nós anulamos completamente a nossa força e o nosso poder. Percebe? Sim, muito. Não, não quero mais esse papel. Na mentoria de menina mulher, a gente desenvolve. Essa menina precisa crescer.
Porque existe uma mulher aí e é ela que sofre, sabe? Porque a menina fica assumindo o comando do dinheiro, assumindo o comando das relações. É a menina que daí vai tomando decisões, porque você não coloca ela no teu coração. Porque você olha para ela como se ela tivesse sido uma coitada, mas ela não foi coitada, ela deu conta, ela suportou essa história. É você adulta que tem pena da tua criança. Mas olha Falou tudo. mas olha que impressionante, ela deu conta, ela viveu, ela encontrou uma estratégia de sobrevivência. E eu vou te falar, quando a gente quer excluir a criança que a gente foi um dia, ela vem e ela bagunça a vida toda. Porque criança sabe fazer dinheiro? Criança não sabe fazer dinheiro. Criança sabe se relacionar? Criança não sabe se relacionar. A criança, ela acha que o mundo todo deve para ela. Menos ela ser responsável por alguma coisa. Então, respira, sorria e diga assim: cresci. Ai, já cresci. Parei de ser louca. Parei de ser louca. Amei. Fantástico. Como eu tinha dó dessa criança. Então, fala: parei de ser louca. Parei de ser louca. E eu vou entrar na mentoria de menina mulher. Vou entrar. Vou entrar. Conversa, manda uma mensagem para mim lá no direct depois, vem para a mentoria, serão 3 meses onde a gente vai trabalhar pai, mãe, criança interior e a gente vai ficar 8 semanas trabalhando dinheiro e profissão. Ótimo. Então, Tá bom. vem para a mentoria de menina mulher que eu tenho certeza que lá a gente vai avançar e hoje mesmo você vai pegar um caderno e você vai escrever uma carta de agradecimento para a tua criança, reconhecendo a força dela, recontando a tua história. Cuidado quando você vai se apresentar, que você vai se apresentar sem querendo o colo das pessoas. Você não precisa disso, você tem os seus pais. Combinado? Combinado. Combinado. E Já tô agora com o sempre caderno. vai vir, e sempre vai vir a minha fala agora, né? Porque é uma frase, esse ano sai meu livro, tá? Para de ser louca. Uhum. Você vai ouvir, tá eu lá, eu tô entrando na vítima, vai vir a Jaque lá no ouvido e dizer, para de ser louca, vai pra vida. Combinado? Combinado, Jaque. Gratidão, viu? Obrigada mesmo. Um Beijo, beijo no rainha. Fica com coração. Deus. Até Com mais. Deus. Tchau. Tchau. Deixa eu ver se eu consigo remover aqui da live. E aí, o que vocês aprenderam? Olha só, a Fátima. Fátima da Constela Amor. Fiz formação com a Fátima. Bem-vinda. E aí? O que você aprendeu com essa conversa? Quando a gente está na atitude, na postura da vítima, é impossível prosperar. A vítima acredita que o mundo deve para ela e a gente tem tendência de negligenciar a criança que a gente foi um dia. Como se a criança fosse uma incapaz. Como se a criança não tivesse dado conta. E aí eu, adulta, venho, ai, coitada, ai, não foi errado, ai, não foi assim. E aí alguém perguntou durante a live se ela já entrou ao vivo uma vez comigo, se a gente não tinha acessado a raiz do problema, a gente acessou, mas às vezes o nosso apego, o apego à dor, e não se colocar em processo, vou sentar, porque aqui na live eu não consigo transpor para vocês o que realmente acontece dentro da minha mentoria. Não dá, a gente precisa pagar um preço, e o preço de pessoas adultas. Então eu vou lá, eu me inscrevo, eu pago o valor, porque eu sou uma adulta, eu paro de ser tomadora, de só querer receber, e eu vou lá e eu contribuo, eu pago, sento e vou trabalhar para mim. E vou olhar agora, eu vou acolher essa criança. Eu até peguei ontem, né? Fiz uns stories para vocês. Olha eu, criança. Vai ser uma índia. Então eu vou pegar essa criança e eu vou cuidar dela. Que a parte dos meus pais já foi feita, eles não me devem mais nada. Para de ser louca. Somos nós, a forma como nós olhamos, nós significamos. Os teus significados estão ferrando a tua vida. E
muitos de vocês que têm problema com dinheiro estão fazendo de tudo para evitar que algo do teu passado aconteça novamente aqui agora. A gente tem uma aula específica que é para destravar isso na tua mente. Ao invés de eu fazer o que eu faço para me aproximar daquilo que eu quero, faço o que faço para evitar que aquilo que eu não quero aconteça novamente. É impressionante. Muitas chaves viram nessa aula, assim, nossa, com tudo de boca aberta, assim, meu Deus, agora eu entendi que todo o meu comportamento até aqui era por isso. Entenderam? Então, rainhas, quem sentir de entrar na mentoria de menina mulher, hoje é o último dia com valor especial, tá? A partir de semana que vem virou lote. A partir de amanhã já virou lote. E aí eu gosto de dizer quem se antecipa governa. Combinado? Sai da cadeira de só tomar e assume a tua postura de adulta, que adultos trocam, tá bom? Beijo.